Torcedor vascaíno, quem espera sempre alcança. E olha, o Vasco esperou, esperou, esperou e parece que vai alcançar. Não é sobre Marlon Freitas, mas é sobre reforço no mercado. Enfim, neste Acorda Vascão, iremos trazer a você aí, torcedor vascaíno, informações importantes sobre a postura do Vasco da Gama nesta janela de transferências. A janela fecha exatamente daqui a uma semana, sexta-feira que vem, dia 19 de abril, a janela de transferências estará sendo fechada às 11h59 e o Vasco, durante esse período, tem um tempo curto aí para avançar nos negócios que hoje ocorrem. A gente vai trazer essas informações aqui a vocês neste Acorda Vascão. Vamos falar sobre 3 nomes em específico. O meio-campo, Shailon, do Atlético Goianiense. O meio-campo, Eric Ramírez, do Bragantino. E o volante, Hugo Moura, do Atlético Paranaense. Informações importantíssimas a você, torcedor vascaíno, que está aí do outro lado, à procura das últimas novidades do nosso Cruz Maltino. Porém, é claro, né, antes de começar aqui esse vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e também ainda não é um inscrito, porém curte o nosso conteúdo, de verdade mesmo, não saia desse vídeo sem a sua inscrição. Estamos aí na meta, no objetivo de chegar à marca dos 127 mil inscritos e faltam pouquíssimas pessoas. Então conto com a sua ajuda. Você quer um canal que fale de Vasco de maneira certa, de maneira correta, né? Que deixe sempre você aí, torcedor vascaíno, muito bem informado. Não perca tempo, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal. Além disso, é claro, né? Não deixe de curtir o nosso vídeo, não deixe de compartilhar o nosso conteúdo e não deixe de ativar o seu sininho de notificação para que você não perca absolutamente nada, né? Do nosso Cruz Maltino. Show, Vascão! Vambora então, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, porque, olha, né? Se o Vasco passou parado esta última primeira semana de janela de transferência, que foi aberta na segunda-feira retrasada, e todos esses últimos dias, né, até esta sexta-feira, tudo aconteceu em menos de 24 horas, porque as últimas informações que temos a trazer aqui a vocês, através de algumas apurações, realmente confirmam que o Vasco está no mercado, está trabalhando o máximo que pode para reforçar o seu elenco para esta primeira parte do Campeonato Brasileiro de 2023. Porém, antes de falar com vocês sobre essa situação, né, envolvendo a chegada de reforço, eu quero trocar uma ideia com vocês importante sobre algumas coisas que vem acontecendo internamente, dentro do Vasco da Gama. A primeira das informações que eu tenho a trazer aqui a você é sobre o tal do diretor executivo, né? Muito se fala, muito se comenta, muito se informa sobre hoje a carência que o Vasco tem de trazer o quanto antes um profissional para trabalhar no departamento de futebol do Vasco, ser o homem forte do futebol Cruz Maltino, e muito também se fala sobre a possibilidade de que esse profissional venha a ser um estrangeiro. Inclusive o grande nome aí na mesa do Vasco é o Admar Lopes, né? Português, de 41 anos, com passagens por Porto, Bordeaux, Lille, Mônaco, um profissional muito rodado e gabaritado na Europa. Porém, enquanto o Vasco não traz esse diretor executivo, 20 e poucos dias, né, após já a demissão de Alexandre Matos, internamente, importante trazer a vocês quem nesse momento gerencia os processos de contratação, negociação, é esse homem do departamento de futebol fazendo, né, esse papel do diretor executivo, é o Clauber Rocha, perdão. Essa foi a informação que o GE trouxe na noite de ontem, que hoje Clauber Rocha é o profissional que trabalha na função de diretor executivo no Vasco da Gama. Pessoas próximas aí ao GE até trouxeram a informação que o Vasco está avançando bem no quesito, né, a chegada desse novo profissional para trabalhar no departamento de futebol do Vasco. Porém, pelo fato do Vasco estar tendo uma cautela grande quanto à procura desse profissional, não vem se tendo uma grande pressa. Há uma cautela. E para haver cautela não pode haver pressa. Então o Vasco vem tratando aí com todo o cuidado do mundo, né, internamente esse processo da chegada do novo profissional para trabalhar na área do futebol. Então enquanto isso, né, o gerente de futebol do Vasco da Gama, Clauber, é o que cuida aí da logística do time. Além do Clauber também há uma grande participação, inclusive efetiva, né, do CEO Lúcio Barbosa, que é o homem forte da SAF Cruz Maltino, da empresa Vasco da Gama, né,
também auxiliando o Clauber nessa função interna. Clauber, que atuou no papel de supervisor de futebol do Vasco até dezembro de 2023, após trabalhar durante todo esse período como supervisor, assumiu no ano de 2024 o cargo de gerente, e além do Vasco tem passagem também por Botafogo, CBF, Corinthians, fez a base até mesmo no Vasco da Gama, um profissional assim, muito renomado, muito respeitado internamente e que vem ajudando nesses processos do nosso Cruz Maltino. Mas é importante bater na tecla. Há uma grande necessidade do Vasco contratar esse diretor executivo quanto antes. O Vasco não pode deixar passar, o Vasco não pode empurrar com a barriga a carência que tem em ter um profissional que seja o homem do departamento de futebol trabalhando dentro do departamento de futebol. Assim, não existe isso, há um erro muito grande dentro do Vasco da Gama sobre ainda não vinda desse profissional para o Cruz Maltino. Além disso também, informação importante que temos a trazer aqui a vocês neste Acorda Vascão, se trata sobre algumas mudanças internas quanto ao posicionamento da marca Vasco no mercado. A gente vem cobrando muito, nesses últimos vídeos, sobre o fato do Vasco não ter um diretor executivo, que a gente acabou de comentar com vocês, não ter um diretor comercial, além disso o Vasco da Gama também não estar trazendo reforços para o seu elenco, visando aí esse Campeonato Brasileiro de 2024, e também pelo fato de não ter um patrocinador master. Mas parece que as coisas estão andando, porque de acordo com informações do canal Atenção Vascaínos, na noite de ontem, quinta-feira, o Vasco deverá anunciar nessas próximas horas de sexta hoje o seu mais novo patrocinador master. Inclusive, de acordo com informações, já houve até uma assinatura de contrato entre as partes. A empresa que hoje é a que provavelmente será a nova patrocinadora master do Vasco da Gama é a Betano. A Betano tem tudo para ser o mais novo patrocinador master da Vasco da Gama SAF, um valor aí que gira entre a casa dos 40 a 45 milhões de reais anuais. Um valor até considerado alto, principalmente olhando para o que a Pixbet pagava para o Vasco. A Pixbet pagava para o Vasco da Gama um contrato anual de 25 milhões de reais e após, fechar com o Flamengo, foi ali o estopim para o Cruz Maltino, porque enquanto a Pixbet pagava anualmente 25 milhões de reais ao Vasco, assinou um contrato com o Flamengo pagando 82 milhões de reais ao Clube da Gávea. Então, internamente se entendeu, não dá mais para seguir com a Pixbet, o Vasco rescindiu o contrato de forma até mútua entre as partes e foi ao mercado buscar um novo patrocinador. Então hoje quem sai na frente é a Betano. Expectativa é que no próximo domingo contra o Grêmio em São Januário a Betano já esteja estampada nos uniformes do Vasco da Gama. Betano, antiga patrocinadora master do Fluminense, importante lembrar, O Fluminense fechou aí nessa semana com a Superbet, patrocina no valor de 52 milhões de reais e tinha como sua antiga patrocinadora master a Betano, que deve sair do tricolor e fechar com o Vasco da Gama. Além aí da Betano, informação importante também é que a BYD, uma marca aí de automóveis, pode também estar fechando com o Vasco da Gama. A gente vai trazer mais detalhes, sobre essa informação um pouquinho mais para frente, mas a informação inicial é exatamente essa. BYD é a empresa que poderá estar patrocinando aí o Vasco da Gama para essa temporada de 2024, ainda sem valores divulgados, sem espaço também divulgado na camisa, é algo ainda bem inicial, mas que tudo realmente, diante das informações que nós temos em mãos, indicam que muito, evidencia-se, que realmente a BYW será a mais nova patrocinadora do Vasco da Gama. E mais uma notícia aqui para fechar, essas informações internas, informação importante sobre fornecedora de material esportivo, A gente vem falando com vocês também, em algum vídeo a gente fez questão de trazer toda essa história da capa, uma história muito mal contada aí, Infelizmente, mais um daqueles contratos estranhos feitos pelo Vasco da Gama, porque se você olhar o contrato feito entre Capa e Vasco da Gama, meu amigo torcedor, é um contrato assim, sinceramente, vergonhoso. Um contrato que o Vasco não ganha nada e a Capa ganha tudo. Um contrato em que a multa rescisória, para você ter noção, caso o Vasco queira rescindir o contrato com a Capa, é de 6 milhões de reais. Enquanto isso, o Vasco ganha anualmente da própria Capa um valor de 600 mil reais por ano. Então olha que loucura, O Vasco ganha 600 mil reais por ano com a Capa. Isso acaba pagando ao Vasco para ser a fornecedora de material esportivo do clube. Mas se o Vasco quiser rescindir o contrato com a Capa, o Vasco terá que pagar 6 milhões de reais à Capa. Então um contrato aí que não há uma via de mão dupla
é uma via de mão única. Além disso, o Vasco ganha apenas 3% perdão, dos royalties, ou seja, né, apenas 3% das vendas serão direcionadas e são direcionadas ao Vasco da Gama. O Vasco tem 300 mil reais em verba de marketing. Olha a loucura, né? O Vasco tem 300 mil reais em verba de marketing para se utilizar visando a divulgação dos produtos da capa no Vasco da Gama. Além disso, também o Vasco tem direito a um número pequeno de 12 mil peças de uniformes garantidos por ano e um contrato que vai agora até dezembro de 2024. Então é realmente um contrato muito ruim. O Vasco não quer renovar esse contrato, essa é a expectativa. O Vasco já busca uma nova marca no mercado. 3 marcas saíam na frente aí com relação à possibilidade de ser a mais nova fornecedora de material esportivo do Gigante da Colina. No caso seriam elas a Umbro, a Legia e a Puma. Porém, dentre as 3, realmente quem é hoje a que sai mais na frente é a Puma. A Puma hoje sai muito na frente para ser a mais nova patrocinadora cismei, né? Fornecedora de material esportivo do Cruz Maltino. Hoje é a favorita para ser aí a nova marca aí a estampar o uniforme do Vasco da Gama. Marca, é claro, de material esportivo. Gosta do material da Puma? Deixe a sua opinião nos comentários. É importante lembrar, né, que a Puma hoje, por exemplo, é a empresa que faz os uniformes do Palmeiras. Cada uniforme é mais lindo do que o outro. Empresa muito renomada em cenário nacional e também internacional. Show! Vambora então, né? Falar um pouquinho sobre o mercado com vocês, trocar essa ideia, conversar, trazer informação, porque realmente, torcedor vascaíno, as coisas, olha, avançaram nestas últimas horas sobre 3 nomes. Ontem, na parte da tarde, a gente trouxe a primeira, né, que foi sobre o Shailon. Shailon, um jogador ainda jovem, né, um jogador assim que eu, sinceramente, gosto muito, de 26 anos de idade, um atleta que hoje pertence ao Atlético Goianiense, tem contrato com o clube goiano apenas até o final do ano que vem. Além do Atlético, tem passagens aí por clubes como Goiás, São Paulo, Bahia, é um cria de Cotia, ou seja, um cria das categorias de base do Clube Paulista, um atleta muito rodado de fato, e um atleta que nessa temporada tem números mágicos. Eu até citei exatamente esse adjetivo, né? Aliás, não, adjetivo não, mas citei essa palavra para falar sobre o Shailon. É um jogador com números mágicos, porque em 18 partidas com a camisa do Atlético Goianiense nessa temporada de 24, ele tem 8 gols e 12 assistências, números muito bons assim, para um jogador e uma equipe que não é tão boa, tão qualificada tecnicamente, que é a equipe do Atlético. É uma rota ali de fuga, né, para o sistema de meio campo do clube goiano, se destacando muito, tá jogando muita bola, e realmente há um interesse do Vasco. Ontem o portal RT Sport trouxe essa informação, né, que o Shailon e seus representantes foram procurados pelo Vasco. O Vasco apresentou um projeto esportivo para o Shailon, inclusive o próprio jogador e seus empresários gostaram muito do projeto esportivo apresentado pelo Cruz Maltino. Eles iriam, junto à diretoria do Atlético Goianiense, buscar uma liberação. Prazo curto, importante lembrar, uma semana para conseguir a contratação do jogador. A ideia da diretoria vascaína seria, claro, comprar os direitos econômicos do meia. E ontem mesmo, o próprio presidente do Atlético Goianiense, Adson Batista, trouxe a informação. Confirmou sobre as procuras, realmente evidenciou que há procuras constantemente pelo Shailon do mercado nacional, e trouxe a informação de que a multa do Shailon para o mercado é de 7 milhões e 600 mil reais. Uma multa pequena, uma multa curta para um jogador de 26 anos de idade que nesse momento está perto de chegar ao auge da sua carreira e tem números brilhantes nessa temporada de 2024. O Shailon é aquele jogador que você olha e fala, poderia ajudar em muito esse elenco do Vasco, ainda mais por um valor pequeno, curto, de 7 milhões e 600 mil reais. Porém, até o momento é apenas uma procura, uma sondagem feita de fato pelo Vasco da Gama, mas que até o momento não avançou em nenhuma proposta. A procura foi feita, a sondagem foi feita, mas não avançou em nada. O que hoje, nesse momento, até avança é a situação do Hugo Moura. Está avançada, mas a gente vai falar sobre o Hugo Moura por último. Quero falar aqui com vocês sobre um outro nome, que é o Eric Ramírez. Para quem não conhece, o Eric Ramírez é um jogador também jovem, mais jovem ainda que o Shailon, né, de 23 anos de idade. Atleta, cria das categorias de base do Bahia, que após um destaque no Bahia na temporada de 2019, entrando em 33 partidas, com apenas 18 anos de idade, ele foi transferido para o Basel da Suíça. Ficou por um período de empréstimo junto ao Basel, retornou ao Brasil, porém logo que pisou em solo brasileiro novamente, após 3 partidinhas apenas, né, com a camisa do clube baiano, Red Bragantino já veio como um tubarão e capturou, né, pegou o Eric Marcos para o seu projeto, Eric Ramírez para o seu projeto no futebol brasileiro. O Eric Ramírez está no Red Bragantino desde o ano de 2020. À época, o clube paulista pagou algo em torno de 10 milhões de reais pela compra dos direitos econômicos desse jogador junto ao clube baiano.
Tem contrato aí com o Red Bull até o final de 2026. É um jogador que foi muito importante nas temporadas de 21, 22 e 23 para o Red Bull Bragantino, com números até bons, principalmente, né, no ano passado. 4 gols e 5 assistências, um atleta que é assim, meio campo, é um meia central, até em algumas funções sabe atuar como volante, porém muito mais um segundo do que um primeiro. A gente pegar um jogador de meio campo, né, com 4 gols e 5 assistências, são números bons. Porém, agora, nessa temporada de 2024, o Eric Ramírez vem perdendo espaço dentro do Red Bull Bragantino sob o comando de Pedro Caixinha. Nos últimos 5 jogos ele até chegou a entrar em campo, foi até titular, inclusive, do Red Bull Bragantino, mas vem perdendo esse espaço. E o Vasco se interessou pela contratação do jogador. De acordo com informações do canal Atenção Vascaínos, na noite de ontem, o Eric Ramírez está, sim, na mira do Vasco da Gama. O Vasco está de olho na contratação do meia, que hoje pertence ao Red Bull Bragantino. É um jogador, assim, que o Vasco vê com bons olhos. Até o momento a gente ainda não tem nenhuma outra informação sobre a situação do Eric Ramírez, mas é um nome que de fato interessa internamente a nossa colina histórica. Mas está naquele campo, né, do Shailon, um jogador bom que a diretoria vê com bons olhos, mas que até o momento só houve sondagens, nada além disso, nada além de sondagens. Um nome que o Vasco avançou foi de fato além, é o nome, no caso, né, do Hugo Moura. E por que eu falo Hugo Moura? Porque eu já adianto aqui com antemão a vocês que eu acho uma baita de uma loucura o Vasco querer a contratação do Hugo Moura pagando quase que 10 milhões de reais pela compra dos direitos econômicos do jogador. Ponto. Já começa o vídeo dessa forma. Não acho lúcido para uma equipe que necessita de jogadores que cheguem para resolver pagar um valor como esse por um atleta como o Hugo Moura. Um jogador que não vem sendo muito utilizado assim no Atlético Paranaense. A gente deu uma olhada nos números dele dentro das 4 linhas, e são 12 partidas nessa temporada de 2024. Na partida, né, da Sul-Americana que aconteceu anteontem, quarta-feira, contra o Raio Zuliano, na Arena da Baixada, ele nem sequer entrou em campo. Contra o Maringá, pelo Campeonato Paranaense na final, ele entrou em campo em apenas 6 minutos. Pelo primeiro jogo da Sul-Americana contra o Sportivo Ameliano, na primeira rodada, entrou em campo em 19 minutos. Então não é um jogador que vem sendo utilizado. Um atleta assim que é banco hoje do Atlético Paranaense. É jovem, tem 26 aninhos ainda de idade. É um primeiro volante de combate, é um volante bruto mesmo, aquele pitbull, aquele cão de guarda. Esse é o volante Hugo Moura. E é um jogador que o Vasco está de olho. Ontem, de forma inicial, né, o jornalista Napoleão de Almeida, da Band Esportes, trouxe a informação que o Hugo Moura está trocando o Atlético Paranaense pelo Vasco. Essa foi a informação inicial dada por esse jornalista da Band Esportes. No caso, o volante estaria deixando o Atlético Paranaense pelo Vasco da Gama após recusar uma proposta formalizada pelo Grêmio. Porém, torcedor vascaíno, a gente ainda teve mais informações após, né, essa primeira notícia dada. A informação é que o Vasco estaria disposto, né, a pagar 2 milhões de euros, que seria aproximadamente 10 milhões de reais, pela compra dos direitos econômicos de Hugo Moura junto ao Atlético Paranaense. Até o próprio, né, Vene Casagrande, junto ao Lucas Pedrosa, em uma apuração, confirmou, né, que realmente alguns companheiros de Coritiba, da cidade local, informou que há uma negociação acontecendo. Esse atleta que é cria das categorias de base do Flamengo realmente interessa ao Vasco para a temporada de 2024. Uma função que hoje não tem dentro do elenco, ou até tem, mas que não há atletas de excelência. Mas, assim, vou falar logo, não vou ficar enrolando, não vou ficar indo muito além. Já trouxe a informação que há um interesse com o Vasco disposto a pagar 10 milhões de reais. Essa é a informação. O grande ponto é o seguinte: eu sei que hoje há uma pressão, eu sei que hoje há um desânimo, eu sei que hoje há internamente aí um trabalho em busca de reforços. Mas, meu amigo, também ficar dando tiro no escuro não adianta. O Vasco ontem teve uma matéria divulgada que já gastou mais de 220 milhões de reais em reforço nas 2 janelas. E até o momento a gente não viu um elenco sendo entregue. A gente viu um elenco completamente buracado, um elenco mal montado, um elenco ruim, com peças que não são contratadas, ou peças que são contratadas muito caras. E diante disso tudo que a gente está falando, o Vasco nesse momento está aí com a possibilidade de pagar 10 milhões de reais na contratação do Hugo Moura. É um bom jogador? É. Mas não é uma resposta para os problemas do Vasco. Não é um jogador que vai vestir a camisa e resolver o problema do meio-campo do Vasco. É um jogador bom, mas não é titular absoluto. Não vai resolver problemas. Talvez o Emmanuel Martinez resolveria problema. Talvez o Marlon Freitas resolveria problemas. São, assim, craques? Não são. Mas, meu amigo, são jogadores de rodagem, atletas acostumados a grandes projetos, Botafogo,
como por exemplo Marlon Freitas, Manuel Martínez, Barcelona de Guayaquil, com passagens, né, por Libertadores, bom ano passado com a camisa do América Mineiro. O Hugo Moura não é esse jogador. O Hugo Moura não é esse atleta. O Hugo Moura foi um atleta que, assim, foi despejado de fato do Flamengo. Não tem nem, é um cria da base do rival, mas não tem nem, assim, 70 jogos com a camisa do Flamengo. Nem 70 jogos com a camisa do Flamengo. Chegou ao Coritiba, foi bem no Coritiba e aí foi contratado pelo Atlético Paranaense. Volto a repetir, é um bom jogador, mas o Vasco hoje não precisa de mais bons jogadores. O Vasco precisa de atletas que resolvam. O Vasco precisa de atletas que cheguem, botem a camisa e tenham soluções internamente para o elenco de Ramon Dias. Hugo Moura não é esse nome. Então, sinceramente, é algo que me preocupa, é algo que, assim, faz o torcedor vascaíno quebrar a cabeça e pensar qual é o rumo. A gente precisa de reforço. O Vasco precisa de reforço. A gente não tem por que ficar falando outra coisa que não é essa. O Vasco precisa contratar. O Moura seria legal para o Vasco? Seria. Mas o Vasco precisa muito mais do que apenas contratar. O Vasco precisa de soluções. O Vasco precisa de um primeiro volante que chegue, vista a camisa e solucione o problema. Ainda mais pagando 10 milhões de reais. E volto a repetir, o Hugo não é esse nome. Não vejo o Hugo como esse atleta. Mas enfim, torcedores, só para finalizar, antes porém deixa clara a sua opinião nos comentários, a gente trouxe a informação sobre o Eric Ramírez e esqueceu de trazer uma outra informação em conjunto, que o próprio jornalista Fábio Dias, lá do canal Atenção Vascaíno, nos trouxe, que além, né, do Eric Ramírez, também um outro jogador aí interessa ao Vasco, um atleta de destaque jovem também, que é o Eric Pulga. O Eric Pulga é um jogador de 23 anos de idade, foi um dos grandes destaques do Ceará nesse campeonato cearense, onde o próprio Ceará inclusive conquistou, né? O Ceará foi o campeão aí do campeonato cearense, jogando bola e tendo como principal destaque exatamente ele, o Eric Pulga. É um pontinha rápido, muito habilidoso, cheguei a ver aí alguns jogos, alguns lances do Eric Pulga que até viralizaram, nas redes sociais. O jogador que em 15 partidas tem 9 gols e 1 assistência com a camisa do Ceará nessa temporada de 2024, é um cria da base lá do Grêmio, pague menos, para você ter noção, um jogador que veio bem de baixo, está crescendo na carreira, né? Tá no Ceará desde o ano passado, nunca disputou uma Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará nesse momento novamente vai disputar uma Série B, então seria uma oportunidade da sua carreira, vestir a camisa do Vasco, uma Série A do Brasileirão, e assim, vislumbrar, né? É um ponta esquerda, baixo, de 1,69 m, chegaria aí para suprir essa carência tão falada, né, por Ramon e por nós da imprensa. O Vasco precisa de um ponta esquerda e talvez o Eric Pulga possa ser esse nome que venha. Analisado, na mira, situação igual ao do Eric Martínez. Apenas isso, nada além, mas são nomes que o Vasco mira, busca e visualiza como bons nomes que pode ser iniciadas tratativas em breve para que feche até a próxima sexta, dia 19. Show? A gente fica por aqui, esse foi o nosso Acorda Vascão, primeiro vídeo dessa sexta-feira, retornaremos aí já com Fala Gigante, teremos também o Boa Noite Gigante na parte da noite e contaremos muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.